Olá, eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. É o meu canal aqui no YouTube em que eu faço uma pequena reflexão a respeito de tópicos gramaticais. Qual que é a minha intenção? A minha intenção é fazer uma reflexão mais apurada, tá? Dando demonstração para você da minha aula, tá? Volto a dizer, eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. Hoje quero falar a respeito do uso do porquê. Notem que eu não errei, tá? Você vai falar, professor Gessé errou. Não, eu coloquei entre aspas porque eu quero falar de um porquê muito específico. Eu quero falar apenas do porquê separado e sem acento. Ele é separado e sem acento porque ele é o encontro de duas palavras distintas, colega. Ele é o encontro da preposição por mais o pronome interrogativo que, tá? Que normalmente, o que você faz? Você decora da seguinte forma. Ah, ele está no início da frase interrogativa. Bom, é certo. A frase é interrogativa e ela é uma interrogativa direta. Qual que é o problema? O problema é que nós temos também as interrogativas indiretas, tá ok? Notem que a interrogativa direta é um jeito de se dizer a mesma frase, só que de uma maneira diferente. Ele não tem ponto de interrogação, ele tem ponto final ou ponto de exclamação. Trata-se de uma frase declarativa, tá? Uma coisa é fazer a pergunta, por que você não ajudou? Outra coisa é o reformular a pergunta com um período composto. Gostaria de entender por que você não ajudou. Neste caso, o que aconteceu? Eu tenho a minha segunda oração e ela desempenha a função de oração subordinada substantivo objetiva direta. Por quê? Porque o verbo entender aqui é meu verbo transitivo direto. Gessé, eu não vou conseguir fazer assim. Então você vai fazer com um macete. O que é um macete? Você vai substituir toda a sentença pelo pronome isso. Vamos combinar assim? Porque ao invés de você usar uma oração subordinada substantivo objetivo direto, você vai usar apenas um objeto direto. Agora é importante, você não vai substituir o porquê, você vai substituir toda a frase interrogativa indireta. Fechou? Faz comigo. Gostaria de entender por que você não ajudou. Gostaria de entender isso. Pronto. Você substituiu toda uma oração que tem função de objeto direto por uma única palavra, que é um objeto direto. Meus amigos, você não pode substituir por isso. Você tem que substituir pelo isso. Entendeu? Somente isso, tá? Gostaria de entender isso. Ao fazer assim, você tem que grafar. Você é obrigado a grafar o porquê separado e sem acento, certo? Decore assim. Porque o porquê junto, e nós vamos falar em outra ocasião, você não vai conseguir substituir pelo pronome isso, tá ok? De novo, Gessé, faz de novo, faça de novo. Porque ela chegou atrasada é minha interrogativa direta. O que você decorou? O porquê está no início da frase. É verdade, mas essa interrogativa ela pode ser indireta. Note que não pode ter uso de vírgula, tá? Por quê? Porque você está manipulando aqui a oração subordinada substantivo objetiva direta, tá? Mas Gessé, mas ela tem preposição por. A preposição por é a regência da pergunta. É a regência do que, não é a regência do verbo, porque quem sabe, sabe alguma coisa. Quem entende, entende alguma coisa. Trata-se de um verbo transitivo direto, tá ok? E a regência da preposição é a regência da pergunta, porque vê se você concorda comigo. Na hora que eu responder, esse que é interrogativo vai ser substituído. Ela chegou atrasada porque estava cansada. E aí eu vou ter meu advérbio de causa, certo? Por isso a necessidade da preposição por. E por isso que o porquê tem que ser separado. De novo, faz um macete então. O chefe quer saber isso. Se você substituiu toda a frase pelo pronome isso, então o porquê tem que ser grafado, separado e sem acento. De novo, Gessé, faço, cara. Por que você me olha assim, né? Faço a pergunta para minha esposa e aí ela responde para mim. Bom, ou melhor, eu posso refazer a pergunta, né? Você pode fazer o favor de me explicar por que você me olha assim? Notem, não tem ponto de interrogação. Trata-se de uma frase declarativa, tá? O que você vai fazer? Você vai localizar. Bom, eu não consigo localizar ainda, Gessé, a oração subordinada substantivo objetiva direta. Mas você consegue ver que o verbo é um verbo transitivo direto e indireto, porque quem explica
explica alguma coisa para alguém. Ele quer que explique para mim. Você pode fazer o favor de me explicar isso? Então pronto, você substituiu toda oração subordinada, objetiva direta, por um único pronome. No caso, o pronome isso. Pronto. Então, porque obrigatoriamente, colega, tem que ser grafado separado e sem acento. Mas como eu disse a você, essa não é a única ocorrência do porquê separado e sem acento. Ele também tem uma segunda ocorrência, tá? Só que agora é diferente a análise. A análise é diferente. Notem que agora ele é o encontro da preposição por mais o pronome relativo, tá? Como pronome relativo, o que vai acontecer? Ele pode ser substituído pelo qual ou pela qual. Mas notem a regência, tá ok? Notem que você tem aqui um pronome relativo com função de objeto indireto. Por quê? Porque agora a relação da regência está posterior à conjunção. Quem passa, passa por. Agora a substituição não vai ser mais pelo isso. A substituição vai ser por pelo qual. Agora atento. Porque o pronome relativo ele faz menção ao elemento anterior. Notem a letra do Djavan. Só eu sei os desertos, porque passei. Notem que o que evoca novamente a palavra desertos. Ele passa por onde? Ele passa pelos desertos. Por isso a necessidade da preposição por. Ele passou por onde? Ele passou pelo deserto. E é por isso que o porquê eu vou substituir por pelos quais. Então vamos lá, trocando em miúdos. Quando o porquê puder ser substituído por pelo qual, pelos quais, pela qual ou pelas quais, esse porquê obrigatoriamente tem que ser grafado separado e sem acento, tá? De novo, esta é a garota porque me apaixonei. Nota que ninguém fala assim, mas o que é um pronome relativo universal. Quem se apaixona por. De novo, eu tenho regência da preposição por em detrimento do verbo que é transitivo indireto. Porque quem se apaixona por. Então, porque é um pronome relativo, o que no caso, né? É um pronome relativo com função de objeto indireto. E necessita da regência da preposição por. Quem se apaixona por. Como é que você vai fazer no macete? Você vai trocar agora por pela qual. Esta é a garota pela qual me apaixonei. Note que normalmente o qual ele é universal tanto quanto o que. Mas quando não é um objeto, não é uma coisa, é uma pessoa, eu também posso fazer evocação a essa pessoa com um pronome relativo quem. Então eu também posso substituir por quem. Esta é a garota por quem me apaixonei. Mas notem, a regência da preposição por continua. Por isso que o por, ou melhor, é por isso que o porquê é separado e sem acento. Vou fazer de novo, só que agora é um pronome relativo com função de agente da passiva, tá? Porque eu fui entrevistado, mas quem é entrevistado por alguém, o agente da passiva. Então, este é o repórter porque fui entrevistado. Este é o repórter pelo qual fui entrevistado. Como no primeiro caso, como o repórter também é uma pessoa, eu também posso optar pela troca do quem. Este é o repórter por quem fui entrevistado. Hoje não vou fazer exercícios. Por quê? Porque eu estou descarregando apenas um porquê. À medida que eu for descarregando nos outros vídeos os outros porquês, tá ok? Aí nós vamos fazer um momento só com os exercícios, tá ok? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, tá ok? Volto a dizer para você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, se você não gostou, deixa também o seu dislike, não tem problema, tá ok? Mas muito importante é você não parar os seus estudos, tá? Eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada, tá ok? Até semana que vem.